Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje vamos conversar sobre os livros que li recentemente. É a primeira vez que eu faço uma lista só com clássicos. Eu separei aqui alguns grandes nomes da literatura e foi a melhor escolha que eu poderia ter feito porque, nossa, é um livro melhor que o outro. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência de leitura. Eu vou começar aqui por esse livro incrível que é provavelmente a maior história de vingança de todos os tempos da literatura. É o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, nessa edição linda aqui da Zahar, dividida em 2 livros. Vou pegar um só aqui que é pesado. É um clássico da literatura francesa, publicado em 1846. Aqui vamos conhecer Edmond Dantes. Ele é um jovem de 19 anos, marinheiro, noivo de Mercedes, e ele acabou de voltar de uma longa viagem de trabalho e logo um dia antes do seu casamento, ele é preso por um crime que ele não cometeu. 3 pessoas tramaram contra ele, por inveja e outras razões, e conseguiram acabar com sua felicidade, porque Edmond vai ficar preso por 14 anos, sem nem saber o porquê. Mas, de alguma forma, ele vai conseguir escapar da prisão. E aí que muita coisa vai acontecer. Ele vai elaborar esse plano que é o maior plano de vingança da história da literatura. E a trama cresce e muitos personagens vão aparecendo e acontecem muitas reviravoltas. É uma vingança perfeitamente bem arquitetada. Dá até dó de alguns personagens em alguns momentos. Tamanha é essa vingança. A história, ela acontece durante a Restauração Francesa e isso é bem interessante. Nós vamos acompanhar aqui algumas questões históricas. Vamos entrar também, junto com o Conde de Monte Cristo, nessa sociedade parisiense, essa alta sociedade parisiense. E é uma leitura fácil, divertida, apesar de ser um calhamaço com mais de 1.376 páginas. É um novelão, você acaba lendo muito rápido, os capítulos são curtos, sempre acabando de uma maneira que deixa um gancho para o próximo capítulo. Então você quer saber o que vai acontecer. Desde o início eu fiquei muito ansiosa para saber como que tudo isso ia acabar, o desfecho dessa grande história. Olha só o que diz na apresentação. A grande ficção e o bom gosto. Em literatura não admito sistema, não sigo escola, não desfraudo bandeiras. Entreter e magnetizar. Essas são as minhas únicas regras. Alexandre Dumas. Aqui temos a tradução premiada de André Teles e Rodrigo Lacerda. Essa edição aqui é lindíssima, ela vem num box e tem mais de 170 ilustrações da época. Mais um clássico aqui que eu li. Esse aqui é um clássico da literatura infantil. Eu pensei, deve ser uma leitura gostosa. Realmente é uma leitura muito gostosa. Porém, foi um livro que me surpreendeu muito positivamente, uma leitura que eu me encantei. É o Jardim Secreto, de Frances Burnett. Aqui eu tenho a edição da Dark Side e aqui eu tenho a edição da Clássico Zahar, a edição de bolso. É um livro que foi publicado em 1911 e sobre o que é essa história? Aqui nós vamos conhecer Mary. Mary é uma garota de apenas 9 anos que vem de uma família de origem inglesa e ela vive na Índia com seu pai e sua mãe. Ela é descrita no livro como uma criança de aparência desagradável, de cara emburrada. Ela é muito mimada pelos funcionários da família, que fazem tudo o que ela deseja. Porém, ela é muito carente de afeto dos seus pais. Mas logo no começo da história, no primeiro capítulo, seus pais morrem num surto de cólera. É aí que Mary vai ser enviada então para viver com um tio numa mansão na Inglaterra, só que ela nem conhece esse tio. Ele é uma pessoa muito ranzinza, ele está sempre ausente, e essa mansão também é uma mansão muito misteriosa, tem mais de 100 quartos, mas a maioria desses quartos ficam fechados. Ela mesma fica muito limitada ali onde ela pode ir. E, é claro, tem um jardim ali também que ela vai conhecer. Mas a essência desse livro é de uma beleza, uma simplicidade sobre conexão com a natureza, sobre nutrir a mente, com coisas positivas. Gente, é muito lindo.
Vou ler um trechinho aqui. Uma das coisas que as pessoas começaram a descobrir no último século é que os pensamentos, meros pensamentos, são tão poderosos quanto as baterias elétricas e podem ser tão benéficos quanto a luz do sol ou tão nocivos quanto um veneno. Lembrando que isso aqui foi publicado em 1911. Também tenho aqui A Princesinha, estou com muita vontade de ler, porque essa autora me encantou. Nessa edição da Zahara, eu achei bastante interessante aqui a apresentação que conta sobre a vida de Frances e contextualiza também o livro, a sua época. É muito interessante mesmo saber sobre a história de vida da autora. E a pergunta que fica é: como você tem cuidado do seu jardim? Agora, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Quando eu gosto demais de um livro, eu tenho uma certa dificuldade para falar sobre ele, porque eu sinto assim, qualquer coisa que eu diga vai ficar aquém do que eu deveria ter dito. E se eu falar muito também sobre o livro, eu acho que eu vou estragar a experiência de leitura de vocês, porque eu não tô aqui para dar spoiler e nem fazer resenha de livro. A gente tá aqui para conversar sobre essas experiências. E tem 2 livros aqui que, gente, eu amei. São livros simplesmente perfeitos. Vou começar por esse aqui, que é extremamente bem escrito, maravilhoso, sensacional. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Literatura francesa. Ele foi publicado em 1856. É a principal obra do realismo, lembrando que o realismo na literatura é a representação da vida real em oposição ao período anterior, que foi o romantismo. Quando esse livro foi publicado, o autor foi processado por ofender a moral pública e religiosa. Imagina o escândalo, a repercussão que isso teve na época. Bom, e o que aconteceu? Não só o autor foi absolvido, como seu livro se tornou um best-seller, já naquela época. Sobre o livro. A história aqui, a personagem principal, Emma Bovary, ela é uma jovem sonhadora camponesa que estudou em colégio de freiras. Ela ama ler livros românticos. E se casa com Charles Bovary, que é um médico. Na verdade, nós vamos descobrir que ele é um oficial de saúde. Ele é um pouco mais velho, já é viúvo. E ela se casa achando que iria encontrar o amor da sua vida, que esse amor iria lhe trazer felicidade, paixão, embriaguez, coisas que ela encontra dentro dos romances que ela lê. E a realidade não é bem assim. Então, ela acaba não encontrando toda essa paixão no casamento, ela busca na maternidade também, ela vai engravidar e acaba não encontrando e ela vai ficar entediada. Então, ela vai buscar outras maneiras, outras formas de paixão para preencher aquele vazio da vida dela. E ela está sempre em busca do inatingível, sempre em busca de paixão. E a gente sabe que isso é realmente muito perigoso. O drama de Emma é o abismo entre a ilusão e a realidade, o tédio. Gustave Flaubert demorou 5 anos para escrever essa obra. Ele utiliza muita ironia na escrita, porque a intenção do autor aqui era criticar a burguesia, a qual ele mesmo fazia parte. Mas realmente esse livro ele foi escrito de forma magistral. O autor ele se conectou tanto com a história. Olha só o que diz aqui na página 28. Nem mesmo ele fica indiferente aos personagens, no caso o autor. Eu estou na pele deles, diz. Sabe-se que às vezes dava consigo chorando enquanto escrevia e que se identificou de tal modo com Emma que ficou fisicamente doente. Essa é uma história marcante, tem um desenvolvimento extraordinário, descrições que transportam um leitor para aquela época, uma riqueza de detalhes, os cenários, você praticamente vê ali os personagens, tudo acontecendo. Essa edição aqui da Penguin é sensacional. Aqui temos a tradução de Mário Laranjeira, apresentação de Baudelaire, das Flores do Mal, prefácio de Lygia Davis e introdução de Geoffrey Wall. O que nos traz aqui informações relevantes sobre o autor, sobre a obra, a sua contextualização, informações que agregam conhecimento e melhoram ainda mais a experiência de leitura. Uma dica, se você tiver um pouco de dificuldade no começo do livro, especialmente na primeira parte, assim, continua, dá um tempo, depois volta pro livro, não desiste, porque, gente, realmente vale muito a pena. Que livraço!
E olha que legal, para os leitores apaixonados por Madame Bovary, assim como eu, Flaubert deixou seus primeiros esboços para o nosso deslumbramento, um total de mais ou menos 4.500 páginas. Elas estão conservadas na Biblioteca Municipal de Rouen, inclusive ao acesso de todos. Está tudo digitalizado, está disponível no site bovary.fr. Agora vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, também maravilhoso, que é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. É um clássico da literatura italiana, foi publicado em 1940. Gente, esse livro, ele é magnífico, profundo, sensível, extremamente melancólico, traz muitas reflexões. A história é sobre um jovem tenente chamado Giovanni Drogo. Ele acabou de sair da academia militar, ele deixa sua cidade natal para ir trabalhar no Forte Bastiani, que fica na fronteira com o deserto. Esse forte, em algum lugar do passado, ele foi atacado, ele foi invadido pelos tártaros, mas nós não sabemos exatamente quanto tempo faz aquilo. E ele recebe a missão de proteger esse forte. E ele vai lá pensando que isso daí é a primeira etapa de uma grande carreira militar, uma carreira gloriosa. Ele não pretende ficar ali por muito tempo, mas sabe como é, as coisas vão acontecendo, né? Esse livro é sobre expectativas, sobre achar que algo maravilhoso vai acontecer, sempre lá na frente, no futuro. E quando acontece realmente, você projeta mais coisas ali pra frente, sempre achando que o melhor tá lá na frente. E assim, o tempo vai passando para todos nós, inclusive. Então, o livro fala sobre nosso amigo implacável, que é o tempo, sobre expectativas, sobre ciclos da vida que vão passando. Olha só essa contracapa. É o deserto. Aqui também. Então esse livro não é sobre o deserto, não é sobre a vida militar. Tudo é uma grande alegoria, você pode substituir esse deserto por o trabalho, por o relacionamento, por a situação financeira, por aquele carro. É um dos livros mais lindos e tristes que eu já li. Eu chorei em várias passagens desse livro, extremamente impactante. Que livro lindo! Agora vamos falar um pouquinho sobre O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. É o mesmo autor também de outro clássico bastante conhecido, que é A Ilha do Tesouro. Esse livro foi lançado em 1886, um livro tão pequenininho, mas com um enorme legado. É uma das histórias de terror mais famosas de todos os tempos, junto com Frankenstein, de 1818, e Drácula, 1897. Bom, o livro ele relata um mistério entre dois homens, um médico respeitável, estimado pela sociedade, o Dr. Jekyll, e um homem grotesco, de aparência repugnante, que é o Sr. Wright. E a história é contada por um outro personagem, o Sr. Utterson, que é um advogado respeitado e benquisto, inclusive ele é advogado desse médico. E aí nós vamos tentar descobrir ali qual que é essa estranha ligação entre esses dois homens que são tão opostos. Esse livro trabalha o bem e o mal, a sombra que habita dentro de nós. E também vai falar um pouquinho sobre a relação de como administramos nossos desejos e o que os impulsiona. O quanto isso pode ser ameaçador. É uma leitura rápida, dá para ler em um dia tranquilamente. E olha só que curioso, esse livro, já quando foi lançado, ele foi um sucesso imediato, vendendo mais de 40 mil cópias. Tornou uma obsessão no Reino Unido. Ele foi lido, inclusive, pela Rainha Vitória. Agora eu vou falar de um clássico nacional, publicado em 1954, da grande escritora Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. É um romance de formação. Aqui nós conhecemos Virgínia, ainda na infância, na primeira parte do livro. Ela é uma menina, é a filha mais nova entre 3 irmãs. Seus pais são separados. Enquanto suas 2 irmãs elas foram morar com seu pai, ela ficou morando com a sua mãe e seu padrasto. Virgínia, desde muito nova, ela, mesmo sem entender ali muita coisa que está acontecendo, ela se sente deslocada. É tudo muito estranho, uma questão muito forte de inadequação
no livro. Ela tenta por diversas vezes pertencer àquilo e sofre muito. É interessante para nós leitores, nós vamos descobrindo junto com a Virginia alguns fatos. Já na segunda fase do livro, ela já está adulta, formada, ela é professora, ela volta para casa e é um olhar ainda mais diferente para tudo aquilo, um espaço que ela descobre realmente não pertencer. E vão acontecer algumas descobertas libertadoras, porém também dolorosas, fazem parte do crescimento da personagem. É um livro muito bom. A Lígia, ela tem uma escrita que não vai direto ao ponto, ela brinca, ela praticamente dança ali com as palavras, deixa algumas coisas no ar. E é bacana se você pensar, especialmente assim, naquela época, os temas que são abordados são temas fortes. A maneira que foi escrito, a autora, ela estava muito à frente do seu tempo. Agora, bora ler mais livros de Lígia Fagundes Telles. Todas grandes leituras, eu queria fazer uma citação aqui sobre os clássicos. Por que ler os clássicos de Ítalo Calvino? Olha só. Na página 11. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Agora na página 12. O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos. Às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos, mas desconhecíamos o que ele ou dissera primeiro. Quando um clássico funciona, estabelece uma relação pessoal com quem o lê. Se a centelha não se dá, nada feito. Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor. Quem aí ama clássico? Gente, é isso então. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo grande para vocês e até breve. Tchau, tchau!